Às 00:54 de 14 de junho de 2017, um alarme de fumaça dispara no quarto andar da Grenfell Tower, em Londres. Em 15 minutos, o prédio inteiro está em chamas. 72 pessoas não sobrevivem à noite. Behailo Kebede mora no apartamento 16, no quarto andar. Ele acorda com fumaça e encontra sua geladeira em chamas. São exatamente 00:54. Ele aciona o alarme e começa a bater nas portas dos vizinhos. A Grenfell Tower tem 24 andares e 129 apartamentos. O prédio fica no bairro de North Kensington, um dos mais pobres do município mais rico de Londres. Cerca de 300 pessoas dormem lá naquela noite. Os primeiros bombeiros chegam em 6 minutos, mas o fogo já não está mais dentro do apartamento. Ele está subindo pela fachada externa do prédio. A velocidade é anormal. O revestimento externo instalado em 2016 contém painéis de alumínio composto com núcleo de polietileno. Esse material é altamente inflamável. Diante do calor, ele age como combustível líquido. Nos andares superiores, moradores ligam para os bombeiros em pânico. A orientação é a mesma para todos. Permaneçam em seus apartamentos. A política oficial se chama Stay Put. Ela existe há décadas. Márcio Gomes e sua esposa Andréia, grávida, ignoram a instrução oficial. Eles pegam as duas filhas pequenas e tentam descer as escadas com fumaça negra tomando os corredores. Chegam ao térreo com vida. Os que seguiram a instrução oficial e ficaram nos apartamentos esperando o resgate nunca saíram. O Stay Put foi criado para prédios seguros. A Grenfell Tower não era um prédio seguro. A pergunta é, quem sabia disso? Em 2014, o Royal Borough of Kensington em Chelsea aprovou um projeto de reforma para a Grenfell Tower. O objetivo declarado era melhorar a aparência visual do edifício. A torre era considerada feia demais para o perfil estético do bairro. O contrato de reforma foi entregue à empresa Ryden por 9,7 milhões de libras. Havia propostas mais baratas disponíveis. A Ryden não era a empresa com menor custo, mas apresentou o projeto que mais agradou visualmente à administração do condomínio. O orçamento original previa painéis de alumínio composto com núcleo de polietileno retardante de fogo. Esse material custava cerca de 2 libras a mais por metro quadrado. A Ryden substituiu por painéis com núcleo de polietileno comum, inflamável. A economia total foi de aproximadamente 293 mil libras. Os painéis escolhidos eram fabricados pela empresa americana Arconic. O modelo específico se chamava Reynolds Bond PE. A Arconic sabia que esse produto não era aprovado para uso em edifícios residenciais com mais de 18 metros de altura no Reino Unido. Documentos internos da Arconic, revelados posteriormente à investigação, mostravam que a empresa possuía versões certificadas para grandes alturas. Eram mais caras. A empresa vendeu o modelo Reynolds Bond PE sem alertar os clientes britânicos sobre as restrições de uso. A instalação dos painéis começou em junho de 2015 e foi concluída em 2016. A Ryden subcontratou a instalação para a empresa Harley Facades. Funcionários da Harley Facades não possuíam qualificação formal para trabalho em fachadas de alta altitude. Peritos contratados pela Inquiry de 2017 identificaram lacunas no isolamento térmico instalado atrás dos painéis. Essas lacunas formavam uma cavidade de ar entre o revestimento e a parede original do edifício. Em um incêndio, essa cavidade funciona como chaminé, acelerando a propagação das chamas verticalmente. Os testes de segurança exigidos pela legislação britânica foram realizados em condições controladas que não replicavam as da instalação real. A combinação específica de painéis Reynolds Bond PE com o isolamento Celotex RS5000 nunca foi testada junta. Ambos os materiais eram individualmente inflamáveis. A reforma foi concluída em julho de 2016. O custo final foi de 10,3 milhões de libras. A torre ganhou a fachada cinza e verde, que a tornava mais discreta no horizonte de Kensington. Nenhum morador foi consultado sobre as escolhas de material. Em novembro de 2016, o Grenfell Action Group publicou uma postagem em seu blog. O texto alertava diretamente sobre o risco de incêndio na torre. A postagem afirmava: acreditamos que só uma catástrofe trágica poderá expor a incompetência e o descaso. Nenhuma autoridade respondeu. O Grenfell Action Group havia reclamado formalmente da Kensington and Chelsea Tenant Management Organization pelo menos 10 vezes entre 2013 e 2016.
As reclamações incluíam saídas de emergência bloqueadas, alarmes defeituosos e ausência de sprinklers. Nenhuma das reclamações gerou ação corretiva documentada. Khadija Sey tinha 24 anos e morava no 20º andar com sua mãe. Em maio de 2017, ela havia exposto uma série de fotografias na Bienal de Veneza. Na madrugada de 14 de junho, ela ligou para sua amiga Mary Akamfra, do apartamento em chamas. Essa foi sua última chamada registrada. Khadija Sey havia recebido confirmação semanas antes do incêndio. Sua obra fotográfica seria exposta na Bienal de Veneza de 2017. Era a primeira grande exposição internacional de sua carreira. Na madrugada de 14 de junho, Khadija Sey não conseguiu descer do 20º andar. Os bombeiros não chegaram até ela a tempo. Ela tinha 24 anos. Sua morte foi confirmada junto à de sua mãe, Mary Mendy. As duas morreram no mesmo andar, no mesmo apartamento. Nenhuma das duas conseguiu sair. Em 2009, um incêndio no edifício Lakanal House, em Camberwell, matou 6 pessoas. O coroner do caso recomendou formalmente que o governo exigisse a instalação de sprinklers em todos os edifícios residenciais altos. O governo britânico não implementou a recomendação. A Grenfell Tower não tinha sistema de sprinklers em 2017. A reforma de 2016 não incluiu nenhuma atualização no sistema de combate a incêndio interno. Documentos da Inquiry revelaram a diferença central da reforma. O painel de polietileno ignífugo custava 2 libras a mais por metro quadrado do que o inflamável. O contrato escolheu o mais barato. A economia total gerada pela troca de painel foi de aproximadamente 293 mil libras. O custo estimado do incêndio ao governo britânico supera 1 bilhão de libras. O Royal Borough of Kensington and Chelsea era, em 2017, o concelho mais rico da Inglaterra. Tinha reservas financeiras de 274 milhões de libras. A Lancaster West Estate abrigava moradores entre os mais pobres do borough. Nicholas Paget Brown era o líder do conselho em junho de 2017. Ele não visitou os sobreviventes nos primeiros dias após o incêndio. A deputada Emma Dent Coad denunciou publicamente a ausência. A política oficial de Stay Put recomendava que moradores permanecessem em seus apartamentos em caso de incêndio. O protocolo pressupunha que a estrutura do edifício conteria as chamas por pelo menos 1 hora. O revestimento externo invalidou esse pressuposto. A comandante Dani Cotton liderou os bombeiros na noite do incêndio. Mais de 250 bombeiros e 70 viaturas foram mobilizados. Era a maior operação de combate a incêndio em Londres desde a Segunda Guerra Mundial. Ao final da noite de 14 de junho, 72 pessoas estavam mortas. Era o maior incêndio residencial na Grã-Bretanha em mais de 100 anos. A investigação formal começou em agosto de 2017, presidida por Sir Martin Moore-Bick. O inquérito público sobre Grenfell Tower começa em maio de 2018. Sir Martin Moore-Bick preside as audiências. Ao longo de 4 anos, mais de 300 testemunhas prestam depoimento. Em setembro de 2024, o relatório final do inquérito é publicado. A conclusão central: décadas de falhas sistêmicas por parte de empresas e do governo britânico tornaram a tragédia possível. O relatório tem mais de 1.600 páginas. O relatório nomeia a Arconic, a fabricante dos painéis, e a empresa de isolamento Celotex, por ocultarem informações sobre os riscos de seus produtos. A Rydon e a KCTMO são apontadas por negligência na gestão da reforma. Nenhuma dessas conclusões resultou em acusações criminais até o final de 2024. A Polícia Metropolitana de Londres conduz uma investigação criminal paralela desde 2017. Em 2024, a polícia confirma que mais de 50 indivíduos e organizações estão sob investigação por homicídio culposo e infrações à segurança contra incêndio. Nenhum foi formalmente acusado. Natasha Elcock sobreviveu ao incêndio.
Ela se torna presidente do grupo Grenfell United, que reúne sobreviventes e familiares das vítimas. A partir de 2018, o grupo pressiona o parlamento britânico por mudanças na legislação de segurança predial. Em 2022, o governo britânico aprova o Building Safety Act. A lei cria novos requisitos de responsabilidade para proprietários e construtoras. Sobreviventes como Natasha Alcock reconhecem o avanço, mas afirmam que a lei não vai longe o suficiente. Em 2024, mais de 3.000 edifícios residenciais no Reino Unido ainda possuem revestimento externo de composição similar ao da Grenfell Tower. Os reparos custam bilhões de libras. Em muitos casos, os próprios moradores são obrigados a pagar. Grenfell Tower permanece de pé. O governo prometeu demolir a estrutura, mas a data definitiva não foi confirmada até 2024. A fachada é coberta por uma lona branca com um coração verde. Moradores do bairro depositam flores e fotografias na base do edifício mensalmente. Um memorial permanente às 72 vítimas é planejado no local. A comunidade exige participação direta nas decisões. Entre as vítimas estão cidadãos de 23 nacionalidades diferentes, incluindo brasileiros como Márcio e Andréia Gomes. A criança de Andréia, Lena, nasceu com saúde após o incêndio. Grenfell Tower permanece como um monumento à pergunta que assombra democracias modernas. Quanto vale uma vida humana quando comparada ao lucro corporativo? 7 anos depois, enquanto famílias ainda aguardam justiça e milhares vivem em prédios igualmente perigosos, a resposta continua sendo escrita, em processos judiciais intermináveis, em protestos mensais e nas 72 cadeiras vazias que nunca mais serão ocupadas. Se este documentário trouxe algo novo para você, inscreva-se no canal, deixe seu comentário abaixo e compartilhe com quem precisa saber desta história.